também, que a graça do Senhor continue a ser superabundante sobre a nossa vida. Eu quero, nesse momento de compartilhar a palavra, pensar um pouquinho sobre a fé. Hoje pela manhã eu disse algo a respeito da fé, e se você não esteve presente ou não assistiu, você depois pode estar assistindo, está lá gravado na nossa página. Mas eu quero pensar com vocês nessa noite sobre o poder da fé. Até onde nós podemos chegar, até onde a gente vai, e o que nos possibilita a viver movido pelo poder da fé. Abra sua Bíblia então lá no Evangelho de Mateus, capítulo 17. Eu vou ler somente um verso, e depois nós vamos estar compartilhando sobre o texto e demais textos também, tá? Evangelho de Mateus, capítulo 17, versículo 20. Abra aí seu aplicativo, a sua Bíblia, ou acompanhe aqui na projeção que vai ser feita. Versos 20 do capítulo 17 do Evangelho de Mateus. Vamos lá então? E ele lhes respondeu: por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo que se tiverdes fé, como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível. Nada vos será impossível. Amém? Então que Deus possa estar nesse momento ministrando a sua palavra ao nosso coração. Desenvolvendo a fé. A palavra que nós lemos agora aqui, Jesus fala a respeito de que a fé dos seus discípulos estava pequena, ou seja, não havia acontecido uma libertação, vou estar falando um pouquinho sobre isso, porque a fé deles estava muito pequena. Aí ele diz também, se eles tivessem a fé como um grão de mostarda, eles poderiam dizer a um monte: saia daqui, passe para o outro lado, e assim aconteceria. Com certeza, você já conhece esse verso, você conhece, né, esse texto todo, mas eu quero compartilhar com vocês segundo aquilo que Deus trouxe ao meu coração enquanto eu estava me preparando para compartilhar desse momento com vocês. Amém, meus queridos? Então que Deus esteja agora nos ministrando. Nós sabemos que a fé, então, ela precisa ser desenvolvida. Deus tem muito mais para se revelar a nós mediante a medida da fé que nós temos nele. Ou seja, nós precisamos crescer na fé. Assim como aquela pequena semente, que é do tamanho ali da cabeça de um alfinete, minúscula. Mas quando ela é semeada, quando ela é plantada, e depois ela germina, ela cresce, ela se torna uma das maiores hortaliças que existe. Eu lembro que eu preparei no ano passado, um estudo bíblico para células a respeito, do grão de mostarda. Mas não é essa palavra que eu vou compartilhar com vocês, mas eu quero chamar a atenção de cada um de nós aqui a respeito da necessidade que nós temos de desenvolver a nossa fé no Senhor. Tanto que o Senhor Jesus disse que se nós cremos, nós estaremos fazendo o quê? Experimentando os impossíveis de Deus. Ou seja, aquilo que é impossível aos olhos humanos, nós vamos estar experimentando em Deus. Eu quero citar nessa noite com vocês 3 maneiras que nós podemos desenvolver a nossa fé. Como que a gente deve fazer? Em que momentos surgem oportunidades da nossa fé se desenvolver? Eu quero citar primeiro a questão mesmo da necessidade. Quando nós estamos precisando, quando nós estamos enfrentando um problema, quando a gente está enfrentando uma adversidade, seja qual for a natureza dela, nós somos chamados, nós somos desafiados a desenvolver a nossa fé no Senhor. Esse mesmo texto que nós acabamos de ler, nós não lemos o texto todo, desculpa, só o verso que está nesse texto, eu só quero relembrar com os irmãos. Esse é o momento em que o pai tem um filho endemoniado. E esse filho, ele passava por essa situação desde que ele nascera. Se você ler lá no Evangelho de Marcos, ele vai destrinchar mais a respeito dessa questão. Então esse pai tinha essa necessidade por causa do seu filho.
E ele vai procurar os discípulos de Jesus. Jesus tinha subido a um monte de transfiguração com Pedro, Tiago e João. Você conhece esse texto também. E aí quando eles descem, acontece de Jesus encontrar então esse momento em que o Pai tinha ali, estava já um grupo de pessoas, e o Pai estava ali carente, necessitado de que alguém pudesse resolver o problema do seu filho. E aí ele diz assim, olha, os seus discípulos tentaram e não conseguiram. Jesus chama eles de geração incrédula e tudo mais, você conhece o texto, mas existe esse momento então que o pai fala assim, o senhor pode fazer alguma coisa pelo meu filho? Por favor, se o senhor puder, uma necessidade, se o senhor puder, faça para mim. E Jesus pergunta assim, se eu posso? Se eu posso? Aí ele vai dizer essas palavras maravilhosas a respeito da libertação, liberta aquele menino. Aí os discípulos vão perguntar para ele, mas vem cá Jesus, por que o senhor conseguiu e nós não? Aí entra esse verso 20. Deus fala assim, por causa da pequenez da fé de vocês. Ou seja, a necessidade nos leva a exercitar a nossa fé. E exercitando a fé, nós crescemos na fé. Ou seja, se nós temos necessidade, por exemplo, de participar de uma competição esportiva, seja qual for, nós precisamos exercitar o nosso corpo, o nosso físico, seja qual for a natureza esportiva que a gente vai estar participando, seja qual for aquilo que a gente precisa. Nós precisamos exercitar, porque quem não exercita o corpo atrofia. Então quem exercita a fé, ela cresce. Mas também quem não exercita a fé tem a tendência de atrofiar em nossas vidas. Por isso que quando a gente olha aqui, a gente vê essa expressão, de que Jesus diz assim, olha, se vocês tiverem fé como um grão de mostarda, vocês têm poder para fazer o quê? No Senhor? Dizer para aquele monte, sai daqui. Ou seja, você tem poder para dizer aquilo que te limita, aquilo que te impede de avançar, aquilo que te impede de crescer. Você tem poder, autoridade do Senhor para dizer, saia da frente. Problema, você está derrotado, você está vencido. Dificuldade, eu estou agora passando por cima de você. Por quê? Porque aquele que nos chamou, ele diz assim, olha, nada vos será impossível. Ou seja, nada vai poder deter você se você viver pela fé. A própria palavra repete que o justo viverá pela fé. Aquele que, não é aquele que é perfeito, mas aquele que é justificado por Deus, aquele que é filho de Deus, aquele que serve a Deus, nada lhe será por impossível. Olha que coisa maravilhosa. Eu não sei se você já notou, eu sei que no nosso meio isso não acontece, mas a gente percebe por aí que muitas pessoas buscam mais a Deus quando estão com problemas. É verdade, não é? Com certeza você conhece alguém por aí, que quando está enfrentando uma enfermidade, quando está, como citei pela manhã, enfrentando um desemprego, uma adversidade, ou também um sonho de conquistar alguma coisa, o que ele faz? Vai orar. Vai orar. Faz campanhas de oração. Se tiver vigília, todo dia ele vai na vigília todo dia. Ou seja, a necessidade nos impulsiona a viver pela fé, a desenvolver a nossa fé. O problema é que nós muitas vezes vemos na necessidade um fator destruidor da nossa vida. Ah, meu Deus, olha aí a luta que eu estou enfrentando, olha só a dificuldade, agora está tudo perdido, eu vou morrer, a vida para mim acabou, agora não tem mais jeito, não tem mais solução. Não, gente. As dificuldades de nossa vida, as necessidades, Deus permite para a gente fazer o quê? Crescer. Para que nós venhamos conhecê-lo mais. O apóstolo Paulo diz assim, tende grande gozo, alegria, prazer, quando o quê? Estiverdes recebendo bênçãos? Não, quando passardes por várias provações. Olha só, diz assim, fica feliz quando as lutas se levantar contra você.
Por quê? Não é porque Deus tem o prazer, nem Paulo também, de que a gente viva, né, em luta, sofrendo. Não, é porque é nesse período, nesse tempo que nós conhecemos mais a revelação da presença e do poder de Deus. É nesse tempo. Existe algo sim muito óbvio e a gente muitas vezes não se atém a isso. Não existe, gente, vitória sem batalha, sem luta. Mas que parece que a gente quer viver vitórias, mas nós não queremos enfrentar as lutas. E as necessidades, meus queridos, nos aproximam mais de Deus. A necessidade nos faz a viver mais intensamente a nossa fé em Deus. Por isso que eu e você precisamos entender que para experimentar e viver o poder de Deus, nós precisamos enfrentar as lutas. Nós precisamos enfrentar as necessidades de cada um de nós. Tem alguém aqui no nosso meio que tem necessidade ou não? Tem ou não? Necessidade de conquistar algo, de enfrentar uma situação e vencer. Não estou falando necessidade financeira, não. Estou falando necessidade. Eu creio que todos nós temos alguma necessidade no nosso coração, né? Sempre a gente deseja alguma coisa, a gente quer alguma coisa, né? A gente precisa de algo, né? Então eu quero dizer para você, meu querido, a fé é o meio pelo qual você pode enfrentar e conquistar essa necessidade. Existe algo também, meus queridos, de que nos faz nós desenvolvermos a nossa fé no Senhor, crescer na fé. São os nossos sonhos. Olha aí, os sonhos. Então, se nós tivermos sonhos em Deus, se nós desejamos algo em Deus, isso nos leva a sermos desafiados a viver pela fé. Quer ver, vou citar um deles, é um dos textos assim que eu gosto muito de ler, eu gosto muito de pensar, imaginar a cena, quando Deus vai falar com Abrão. Abrão está na tenda, e o Senhor traz a ele um sonho, uma visão, e Deus vai falar para ele a respeito de que estaria abençoando a sua posteridade. Aí Abraão fala assim para Deus, mas Deus, como que né, que isso vai acontecer se eu e Sara não temos filho? Seria então Eliezer, que seria essa pessoa que seria abençoado por ti, né, representando a nossa geração, né? Aí Deus falou para ele assim, vem cá, Abraão. Eu imagino assim, uma vez eu falei sobre isso, a minha imaginação nesse texto. Eu imagino assim, Deus colocando a mão no ombro de Abraão e falando assim, Abraão, vem cá, sai um pouquinho da tenda, vem cá, sai aqui para fora. Dá uma olhadinha, então deveria ser à noite, né? Dá uma olhadinha para esse céu. Veja se você é capaz de contar todas as estrelas que estão ali no céu. Porque o número dessas estrelas, ou essas estrelas, vão representar os seus filhos, a geração que virá de você. Veja só, esse Deus que eu e você servimos, Ele nos desafia a sonhar com Ele. Então quando Ele, assim é o meu entendimento, quando Ele convida Abraão para sair da tenda, Ele está dizendo assim, ó, saia dessa limitação, porque nessa limitação onde você está, você não vai conseguir ver as estrelas do céu, a imensidão daquilo que eu quero realizar através da sua vida. Então vem cá comigo, vamos sonhar comigo. Meu querido, Deus tem nos chamado a sonhar com Ele. Amém ou não? Crê nisso ou não? Está meio fraquinho, então me ajuda aí. Fala para quem está do seu lado aí, ó. Deus quer nos levar para sonhar com Ele. Sonhar com Ele. Então Deus aqui chama ele, chama Abraão e procura despertar nele o desejo de viver aquilo que ele tinha proposto para ele. Eu e você precisamos ter sonhos com Deus, porque na realidade que quem não sonha está morrendo, porque o seu coração não tem mais prazer, não tem mais expectativa. E Deus, o Deus que eu e você servimos é um Deus de expectativas. Ele nos chama para sonhar, olha lá, vamos cá, olha só o universo daquilo que eu quero fazer na sua vida e através da sua vida. Esse é o grande desafio que Deus tem para mim e para você, para exercitarmos a nossa fé nele, que é um Deus que pode tudo, que sabe tudo, né? E é o Deus que tem os impossíveis humanos para a gente viver com ele. Olha que coisa maravilhosa, meus queridos. Nós precisamos sonhar com Deus.
Se porventura, meu querido, minha querida, você que é casado não tem sonhado mais com o teu casamento, passa a sonhar com Deus, com o seu casamento. Se tem coisas, de repente, na sua família que você não tem mais sonhado com a sua família, passe a sonhar com a sua família. Se você não tem mais sonhado lá, onde Deus te colocou para trabalhar, comece a sonhar com Deus. Se você não tem mais sonhos em torno da sua igreja ou dessa cidade, comece a sonhar com Deus, porque nós servimos um Deus de sonhos. Não só um Deus que é sonhador, que tem propósito, expectativa, mas que nos leva a viver também com Ele. Olha que coisa maravilhosa. Então, é nesses sonhos, são nesses alvos, nesses desejos que Deus faz despertar em nosso coração, Ele nos leva a viver pela fé. Viver pela fé. Imagina ali, Abrão, se não fosse pela fé, primeira idade avançada, a sua esposa era estéril, ou seja, tudo aquilo, naturalmente, aos olhos humanos, era impossível. Mas Deus falou assim: vem cá, Abrão, vamos lá, deixa eu mostrar para você o que eu posso e o que eu quero, o que eu vou fazer através da sua vida e da sua esposa. Olha só, vê se você é capaz de contar. Deus está dizendo assim: olha, rapaz, você não tem ideia daquilo que eu vou fazer. A tua mente não consegue ainda alcançar tudo o que eu desejo que eu vou fazer através da sua vida. Imagine só, hoje há quantos milhares de anos que viveu Abraão lá atrás. E a palavra diz que eu e você somos filhos de Abraão pela fé. Nós herdamos a fé de Abraão. Aquele homem que sonhava com Deus. Deus falou assim: ó, sai da tua terra, da tua parentela, da casa dos teus pais, para uma terra que eu te mostrarei. E farei de você uma grande nação. Ele pegou, fez, largou tudo e foi através do sonho de Deus, para viver os sonhos de Deus. Eu e você somos desafiados a viver pela fé, mas desenvolver essa fé, para que essa fé possa crescer e nos leve a níveis mais altos de relacionamento com Deus, de experiências mais profundas, através de oração, através da pregação também. Então, meus queridos, eu e você somos chamados então a desenvolver, a aumentar a nossa fé, para que a nossa fé não seja tida como uma pequena fé, como Jesus falou ali aos seus discípulos. Uma terceira maneira que eu entendo assim que é importante para nós é a questão do desafio de nós irmos além com Deus. Aí eu vou citar um fato que eu entendo assim ser interessante também para nós. A questão da semeadura. Sermos semeadores no reino de Deus. Esses dias atrás eu compartilhei a respeito da viúva de Sarepta. Você deve lembrar dela, né? Então, aquela seca terrível. E quem tinha profetizado sobre isso era o profeta Elias. Aí Elias vai até a sua casa para beber água e se alimentar. Naquele momento de escassez. E aí ele vai até a casa dela e ele encontra, na verdade, ela vai até a cidade onde ela morava, encontra ela e ela estava lá pegando os gravetos. E ele pede para ela água. Só relembrar um pouquinho com você esse momento da história. Ele pede água para ela. E aí quando ela vai buscar água, fala assim: faz o seguinte, traz um pão para mim também. Traz um bolo aí, traz algo para mim comer. Ela falou assim: olha, meu senhor, é o seguinte, eu só tenho um punhado de farinha na minha panela e eu tenho só um bocado só de azeite na botija. Olha só o que é viver pela fé. Ele fala para ela assim: então vai lá, faça. Daí ela disse assim: olha, a gente vai comer, eu e ele, e vamos morrer. Ele falou, vai lá e faça um bolo para mim, me traga. Aí depois, você vai lá e faça para você e para o seu filho. Ele disse assim: olha, não vai faltar farinha na tua panela, não vai faltar azeite na tua botija, até que venha a chuva de novo. E você conhece o resultado dessa história. Essa mulher fez, aceitou o desafio do profeta, ela fez, e não faltou para ela, gente. Deus é fiel. Exercitar a nossa fé é nós estarmos colocando o nosso coração para semear no reino de Deus, para semear na vida de pessoas também.
Nós muitas vezes temos a tendência, essa é uma tendência humana, de ter medo de fazer isso. Ah, mas e se faltar? Mas aí eu vou dar daquilo que eu tenho, e aí quem vai dar para mim o que eu preciso? Geralmente acontece isso, não com você, mas acontece com outras pessoas por aí, que tem receio. Por quê? Porque tem medo de confiar totalmente tudo que tem ao Senhor. O pastor compartilhou daquela viúva pobre, né? Foi lá e entregou. Você acha que ela passou fome, gente? Jesus até enalteceu a ação dela aos seus discípulos. Falou: olha, essa mulher deu mais do que aqueles lá que estavam dando grandes fortunas. Por quê? Porque ela deu o que ela tinha. Eles deram da sobra, daquilo que sobrava. Você imagine, gente, nós precisamos acreditar na semeadura. Não sei se tem algum agricultor aqui no nosso meio, mas dá para você imaginar o agricultor, até a Marli é agricultora. Imagine lá, você vai plantar, vamos pensar aí, o milho, né? E tem lá um saco de milho. Aí ela olha para aquele milho e fala assim: isso é o que eu tenho. Planto ou não planto? Planto. Vou plantar. Geralmente é assim. A palavra diz: olha, se o agricultor ficar olhando para o tempo, não planta. Porque ele não sabe se vai chover, se vai fazer falta ou não, a chuva, se o sol vai ser muito intenso ou não. Mas o que o agricultor faz? Ele pega aquele saco, daquela semente e planta. Ele planta. E agora já não está mais sob o poder dele, ele plantou. Não tem jeito de falar assim: cai água, cai chuva, não cai chuva. Claro que a expectativa dele é que aquela semente germine. Aí ele fica lá olhando, até que ela começa a germinar, vai brotando, vai crescendo, até que depois. Mas imagina assim, a quantidade de frutos que um agricultor pode tirar daquela semente. Com certeza, são centenas outros sacos, de frutos, resultado do plantio daquela semente. Ou seja, quando nós plantamos, nós colhemos. Quando nós plantamos no reino de Deus, nós colhemos também. Quando nós plantamos a nossa vida em Deus, nós colhemos. Quando eu e você nos dedicamos a orar, a buscar a presença de Deus, mais a presença de Deus nós temos. Mais manifestação da presença de Deus nós temos em nossa vida. A questão é que nós muitas vezes retemos e por isso não experimentamos mais de Deus. Retemos nosso tempo, nossa vitalidade, e aí os nossos dons, e a gente tem colhido pouco. Deus quer acrescentar muito mais. Deus quer derramar muito mais em nossas vidas. Mas o problema está em nós, que ficamos retendo aquilo que nós temos e deixamos de experimentar o muito que Ele quer derramar sobre a nossa vida. Então nós precisamos entender que, sendo assim, nós vamos viver o mais de Deus. Você deve se lembrar daquela experiência, lá no Evangelho de Mateus, capítulo 14, do 15 a 21, nos outros evangelhos também conta, a parábola da multiplicação dos pães e dos peixes. Está aquela multidão toda, os discípulos falam assim: Senhor, não é bom despedir essa galera aí? Porque já vai chegar a noite. E aonde que eles vão comer? Onde eles vão comprar alguma coisa para comer? Jesus falou o que para eles? Despede? Falou: não, dá vocês de comer. Olha só, Jesus faz um desafio. Vamos lá, gente, o que vocês têm para semear aí? Aí os discípulos falam assim: olha, a gente só tem 5 pães e 2 peixes. O que é isso para uma grande multidão? Olha só, esse é o coração humano. Ou seja, isso é insuficiente. Ou seja, depois nós não vamos ter nem o que comer. Se for repartir, vai dar aí uma migalhinha para cada um. Mas eles pegam então 5 pães e os 2 peixes e semeia na vida daquela multidão. Em torno de 5 mil homens, além das mulheres e crianças, foram saciados porque aqueles homens semearam naquela multidão. Aquilo que aparentemente era tão irrisório, tão insignificante que parecia ser,
Deus transformou num grande milagre. Deus fez um grande milagre e saciou a multidão que estava ali sedenta, né, de se alimentar também. Percebe isso, meus queridos? Nós precisamos desenvolver a nossa fé. Com Deus nós não perdemos. E as perdas que nós temos são ganhos. Porque é desnecessário para nós. Mas Deus acrescenta aquilo que a gente precisa. Salomão tinha o entendimento a respeito disso, e lá em Provérbios 3, 9 diz isso, ele diz assim: honra o Senhor com as primícias da tua fazenda, né? Ou seja, honra o Senhor com o melhor que você tem, do primeiro que você tem a Deus. Aí o versos 10 ele diz assim: olha, que Deus iria transbordar os seus lagares, aumentar sua sementeira. Sabe aquele saco de semente? Ele vai ser multiplicado através da semeadura na sua colheita. Colheu, multiplica. Deus faz isso. Agora, a gente não faz isso, né, para a gente ganhar demais. Não, para a gente desenvolver a nossa fé. Até onde vai a nossa fé? Até onde vai a nossa confiança em Deus? Deus muitas vezes coloca a gente em alguns lugares, em algumas situações, diante de algumas pessoas, para que a gente veja se nós estamos dispostos ou não, confiar totalmente nele. Não estou dizendo que é para você sair daqui, pegar o teu dinheiro, dar para quem você encontra aí na rua, não é isso não. Estou dizendo o seguinte: nós precisamos acreditar que com Deus a gente sempre ganha, que Deus sempre tem o melhor para nós. Aquilo que eu e você julgamos ser o melhor, o suficiente para nós é insuficiente. Mas o suficiente de Deus para nós é tudo que nós precisamos, meus queridos. Percebem isso? Eu creio que Deus nessa noite está nos convidando então a experimentar e viver o poder da fé, né? O desenvolver da fé, e podemos viver tudo aquilo que Deus tem para nós. E aí o versículo que nós iniciamos esse nosso compartilhar, aquele homem numa grande necessidade, passando numa situação muito triste, terrível, na sua família, na vida do seu filho. E aí Jesus vai falar com os seus discípulos a necessidade de aumentar a sua fé, desenvolver a sua fé. Eles não tinham conseguido. Por quê? Não estavam desenvolvendo a sua fé. Enquanto eu estava ali, meus queridos, meditando um pouco, enquanto nós estávamos adorando o Senhor, eu pensando nesse texto, em tudo isso, eu falei assim: gente, quase que os discípulos dão um mau testemunho ali. Por quê? Porque eles foram em quem? Nos discípulos de Jesus. E eles não conseguiram. E aí o pai parece que até que duvida de Jesus, fala assim: ó, vê o que o senhor pode fazer aí, né? Vê se o senhor consegue fazer alguma coisa para me ajudar aí, percebe? Porque os discípulos de Jesus não conseguiram. Então aí dá a impressão que colocaram até em dúvida se Jesus podia ou não. Ele falou assim: vê se o senhor pode fazer alguma coisa aí. Jesus: podes, né? Ele diz assim: se creres, né, as coisas impossíveis irão acontecer, mas está no crer, no confiar, no desenvolver a fé no Senhor. Amém? Meu querido, minha querida, nós vamos ter um momento agora de oração. Jesus falou: olha, se vocês tiverem fé como um grão de mostarda, direis a esse monte: passa daqui para acolá, e ele irá. Não é isso que ele disse? Aí a pergunta que eu faço para você, para a gente ter um tempo de oração: existe alguma coisa que está impedindo você de avançar na vida? Existe algum problema que de repente está querendo roubar a paz do teu coração, a tua confiança em Deus? Existe alguma necessidade que você esteja passando agora, você ou na sua família? Existe algo que você sonhava com Deus, depois você deixou de sonhar com Deus, e parece que a vida daí entrou assim num marasmo, né? Numa apatia, e você parece que não consegue mais ter aquela expectativa que antes você tinha. O Senhor está nos convidando a nós exercitarmos a nossa fé. Assim como nós podemos progredir no nosso corpo físico exercitando ele, nós também podemos exercitar a nossa fé e experimentar o melhor de Deus. Amém? Nós vamos ter um momento agora de oração. Eu quero convidar você então a colocar agora o teu coração diante do Senhor. Quero convidar você a estar olhando um pouquinho para a sua vida. Se existe alguma necessidade que você precisa vencê-la, supri-la,
Se existe algum sonho que você deixou para trás, sonho de Deus. Se você não tem vivido a semeadura no reino de Deus, até mesmo do teu coração, do teu tempo, eu quero convidar você agora a colocar, então, em nome de Jesus, a tua vida diante do Senhor. Coloque agora o teu coração. Porque eu creio que Deus quer que eu e você estejamos nos desenvolvendo numa vida de fé profunda. Conhecer mais o Senhor. Termos mais experiência com Ele. Também o Senhor tem nos convidado para que eu e você estejamos sendo um canal de bênção na vida de outras pessoas. Mas é necessário nós estarmos desenvolvendo a nossa fé. Os discípulos dão a ideia de que eles entraram em crise e falaram assim: Senhor, por que a gente não conseguiu? Jesus falou: sabe por quê? Porque vocês não estão desenvolvendo a fé de vocês. A falta de desenvolver a fé nos impede da gente viver coisas tremendas na presença do Senhor. E por isso que Deus muitas vezes permite necessidades, dificuldades, lutas, batalhas, tribulação, provações, para a gente crescer. Existem duas fontes que vêm ao nosso encontro. A tentação é a primeira delas, que provém somente do diabo. A intenção da tentação é de nos derrubar, nos afastar de Deus. Mas existem outras duas adversidades que a gente enfrenta, meus queridos, que essa não provém do diabo, nosso inimigo. Vem de Deus, que são tribulações e provações. Tribulação e provação servem para nos aproximar do Senhor. As tribulações nos levam, nós conhecemos mais o Deus que nós servimos. O Senhor nos permite muito para que a gente possa crescer mais. Por isso que Paulo diz: olha, fique feliz, tende grande gozo, quando vocês passarem por tribulação ou por provação. Fique feliz. Mas não só por uma ou por outra, ele diz assim, várias, porque elas nos aproximam mais de Deus, nos faz conhecer mais a Deus. Jamais Pedro teria andado sobre as águas. Experiência ímpar, muito particular, pois foi ele que andou sobre as águas. Mas ele não teria andado sobre as águas se ele não tivesse sido envolvido naquela tempestade. O povo judeu, o povo hebreu que saiu do deserto, saiu pelo deserto, saiu lá do Egito, jamais teria tido uma experiência tão tremenda e fantástica como passar no meio de um mar a seco, se o mar vermelho não estivesse à frente deles. Por isso, meus queridos, cada vez que eu e você somos provados, cada vez que eu e você enfrentamos tribulações, Deus está nos dando oportunidade para crescer, para desenvolver poder e autoridade do Senhor em nossas vidas e através dela. Por isso esse é o momento que eu e você temos de exercitar então nossa fé e crescer, e crescer, e crescer na presença do Senhor. Amém? Vamos colocar de pé, meus queridos, nós vamos orar ao Senhor. Enquanto você ouve o cântico que o Ministério de Louvor vai estar ministrando, se você está passando por alguma situação assim, seja na tua vida pessoal, na tua vida familiar, eu quero convidar você a vir até o altar do Senhor. Nós vamos estar orando juntos. A palavra do Senhor diz que nós devemos orar um pelos outros. Se tem alguém que está enfermo, chama os presbíteros para ungí-los, enfim. Ou seja, o Senhor nos chama para sermos canal de bênçãos um pelos outros.
Eu quero convidar você a vir até a frente. Se você deixou de sonhar, ou se você enterrou os sonhos de Deus, os sonhos que Deus deu para você, você enterrou. Quem sabe por decepções, algumas coisas aconteceram, ou até mesmo você olhar para circunstâncias diversas e dizer assim, não vou conseguir, você deixou para trás. Deus está te chamando, Ele quer reavivar isso no teu coração. Se você perdeu a alegria, a paixão, o amor de semear a tua vida no reino de Deus, venha no altar também. Nós vamos estar orando ao Senhor. Vamos exercitar a nossa fé em Deus. Venha para o altar em nome de Jesus, enquanto você adora o Senhor. As montanhas e vales, desertos e mares que atravessam me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas e rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder e rompendo em fé. Vou viver no sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé e rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder e rompendo em fé. Com ousadia vou viver no sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. Amém. Se você quer romper em fé, venha no altar, nós vamos estar orando ao Senhor. Quero convidar você agora, meu querido, minha querida, que está aqui no altar. Você que entende que Deus quer levá-lo, quer levá-la nesse momento que você está passando, nessa situação que você está enfrentando. Você está entendendo que Deus quer levar você a lugares mais altos, lugares de intimidade com o Senhor, para conhecer, viver o poder de Deus. Venha à frente, agora você que está aqui, comece a colocar o teu coração diante do Senhor, porque o justo viverá pela fé. Tudo quanto pedires em meu nome, crendo, recebereis, diz o Senhor. O Deus dos impossíveis te chama para você viver intensamente esse relacionamento com Ele. Ele quer se revelar a você como um Deus que te ama, um Pai que cuida de você, um Pai que quer ter você mais pertinho dele. Por isso, meu querido, coloque agora o teu coração diante do Senhor. Coloque agora o que você está passando, a tua necessidade, a tua dificuldade, o teu problema, a tua luta, os teus sonhos que foram enterrados. Coloque agora diante do Senhor, diga: Deus, eu quero experimentar dessa tua presença nesse momento, nesse desafio, nessa questão que eu agora estou enfrentando, porque eu quero crescer em Ti. Coloque para Deus agora, meu querido, ora ao Senhor. Aleluia. Eu quero convidar nesse momento, enquanto você está orando, continue orando ao Senhor.
Os nossos líderes de rede que estão presentes agora no culto, venha nos ajudar a estar orando por esses irmãos, para que o Senhor possa estar fortalecendo-os, para que o Senhor possa estar manifestando o poder dele na vida de cada um que está aqui nesse momento, em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Amém. Nossos líderes de rede, vem aqui interceder juntamente com esses irmãos, para que a graça, o poder do Espírito Santo de Deus esteja levando esses irmãos a conhecerem mais a Deus nesta área da vida que eles estão nesse momento colocando diante do Senhor. Amém. Aleluia. Você continue orando ao Senhor. Você continue colocando o teu coração na presença de Deus. Aleluia. Aleluia. Aleluia, Deus. Sem Espírito Santo de Deus. Sim, Papai. Espírito Santo de Deus. cada dia vou viver rompendo em fé, rompendo em fé. Minha vida se revertirá no teu poder e rompendo em fé. Ousadia vou viver no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou cantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé.
descia